Amém, irmãos? Estão preparados? Na última ministração, nós falamos sobre oração. Amém? E agora, na verdade, nós falamos de caridade, ajuda ao pobre necessitado, né? Jesus ele vem ensinando nesse capítulo 6 de Mateus. E aqui nós estamos falando de práticas ou condutas do cristão. Em práticas e condutas, no sentido espiritual, que Jesus estava nos ensinando. Então falamos da caridade, da oração e agora entramos no jejum. É um tema tão aparentemente simples e são apenas 3 versículos que está aqui. Tem nos outros evangelhos, nós estamos principalmente em Mateus. Mas a Bíblia ela é cheia das palavras sobre o jejum. Amém? Então eu queria só definir, fiz uma pesquisa breve de uma definição do que é o jejum. Mas antes, vamos ler o versículo aqui. É Mateus 6, versículos 16 ao 18. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste, como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. E Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Aleluia? Este é o mesmo princípio da caridade, o mesmo princípio da oração. E agora está falando de jejum. Eu gosto de dizer que essas condutas espirituais, práticas espirituais cristãs, para nós, aos olhos de Deus é uma riqueza. É muito rico aos olhos de Deus. Amém? Deus ele se alegra quando olha lá de cima, você, por livre espontânea vontade e desejo, você começa a orar a Ele, a ajudar os outros e a jejuar. Amém? A definição, então. O que é? O ato de ficar sem comer e beber. O jejum religioso é aquele em que alguém deixa de comer por motivos relacionados à fé. Não há regras fixas na Bíblia sobre quando jejuar ou qual tipo de jejum praticar. Isso é algo pessoal. Outra. Para quê? Praticado de forma essencial para atingir o verdadeiro conhecimento interior, o jejum é adotado por diversas culturas e religiões para purificar o corpo e alma, ou ainda em celebrações específicas, como o Ramadã dos muçulmanos, ou no Yom Kippur, dia do perdão dos judeus. Então, no sentido de todas as religiões, o jejum é uma prática. Ele é praticado em todas as religiões, o jejum. Amém? E todas as religiões adotam essa prática. Mas, eu não sei se você percebeu, no mundo de hoje, os evangélicos de hoje, parece que essa prática deu uma sumida. Eu não sei se vocês perceberam isso. Mas não só deu uma sumida, ou você não ouve muito alguém ficar pensando sobre jejum. Um cristão fica pensando bastante tempo sobre isso. Sobre jejuar, devo ou não. Já parou para se pensar sobre isso? Quanto tempo você já gastou pensando sobre o jejum? Às vezes a gente se para pensar e pergunta: eu acho que eu não preciso jejuar. Acho que isso aí já foi... Não precisa mais. Ou, não. Como devo? Enfim, vem uma interrogação grande, mas em meio a essa interrogação, a gente não faz nada.
Está muito quieto nessa igreja presbiteriana. Amém. Eu confesso que não é um tema que agrada a muitos, porque estou tocando numa ferida, a ferida da carne. A carne não quer que você jejue de maneira nenhuma, mas eu não vou falar de carne aqui, amém? Mas o próprio Cristo, no começo do ministério, ele, após ser batizado por João, ele foi impelido pelo Espírito Santo para o deserto. E ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum, não comeu nada. Depois de 40 dias, teve fome. Amém? Então, o próprio Cristo, ele tinha essa prática. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nessa altura, o seu sermão, o nosso Senhor estava privativamente interessado por um único aspecto desse tema, a saber, a tendência de nos ocuparmos dessas diversas práticas religiosas com o único objetivo de sermos vistos pelos homens. Jesus se preocupava com a tendência para o exibicionismo e, por conseguinte, isso é algo que temos que levar em conta. Então, Jesus ele veio falando várias coisas sobre a caridade, a fim que você faz com sua mão, não deixe que a outra perceba. A oração, não faça isso em palavra. Ele sempre comparava com os mestres da lei, os fariseus. Amém? E aqui a mesma coisa, ele está fazendo uma comparação aos mestres da lei, aos fariseus, dizendo que isso era hipocrisia, o que eles faziam. Eles se vestiam de panos de saco, eles ficavam entristecidos, tudo para mostrar para todo mundo que eles eram homens espirituais. E aí, Jesus iria falando, não façam isso, não façam como eles fazem. Por isso ele fala, lave o rosto, se você estiver abatido por causa do jejum, lave o rosto, ajeita o cabelo. Isso ele quer dizer que seja natural. Não deixe que ninguém perceba que você está jejuando. Não fale para ninguém. Deixa entre só você e o Senhor. Amém? Se você conta para alguém, e a pessoa fala, você é espiritual, glória a Deus pela sua vida. Esse é o seu galardão. Essa é a sua recompensa. O reconhecimento dos homens. Mas se você guarda, se você faz conforme Cristo está ensinando, a sua recompensa virá do Senhor, virá do céu. E o Deus que não pode ser visto, que vê o que todos estão fazendo, te recompensará. Eu falei isso, acho que na caridade, é uma escolha nossa agora. Eu já vi na televisão o pessoal dizer que estava de jejum, em mídia nacional. Então Jesus fala, não façam assim. Amém? Lave o rosto, não deixe que ninguém perceba. Então vamos lá. Então, qual é o papel do jejum em nossa vida? Onde cabe essa prática dentro do ensinamento bíblico? Então, trata-se de uma prática ensinada no Antigo Testamento, de acordo com a lei de Moisés. Os filhos de Israel tinham recebido a ordem de jejuar uma vez por ano, o que era um estatuto obrigatório para aquela nação e para aquele povo, para sempre. Mas com o passar do tempo, o próprio povo judeu acrescentou certos jejuns adicionais. Contudo, o único jejum diretamente ordenado por Deus foi aquele grande jejum anual. Então chegamos nos dias do Novo Testamento. Descobrimos que os fariseus continuavam jejuar 2 vezes por semana. Lembra da oração do fariseu do republicano? Eu oro 2 vezes por semana e tal, né? Então descobrimos que os fariseus, então Deus
jamais Deus determinou tal prática. Mas eles assim faziam e pensavam que isso fosse uma porção vital de sua vida religiosa. A tendência de certas pessoas religiosas sempre será ir além daquilo que está escrito na Bíblia. Essa era a posição dos fariseus, sempre de se exibir. Aleluia. Jesus, que água gostosa. Aleluia. Quando analisamos o ensino de Jesus, descobrimos que, embora ele nunca tivesse ensinado sobre o jejum, diretamente, para alguém, sem dúvida ele ensinava indiretamente essa prática. Em Mateus 9, quer abrir aí, gente? Mateus 9, 14 e 15. Nós vemos que dirigiam-se uma pergunta para Jesus, específica acerca do jejum. E aí eles perguntaram assim: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Aí Jesus respondeu assim: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Não, né? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, assim, a gente sabe que Jesus ele representa o noivo, que ele ia ser tirado, né? Então, ele estava falando de si mesmo, então eles jejuarão. Jesus nunca foi contra o jejum. Jesus nunca proibiu o jejum. E por que que os cristãos pararam de jejuar? Aí entra: tu, porém, quando orares, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto. Para ele o jejum nada tinha de errado, e era recomendado ao povo crente. Lembre-se que Jesus jejuou no deserto. Então Jesus ele praticava, não falava de jejum, não alardava: estou jejuando, ó, amém? Mas as pessoas viam diferença na vida dele. Em Joel 2,12 diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem para mim, e de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Eu só estou pontuando, irmãos, a importância na palavra do que Jesus está dizendo no Sermão do Monte, que assim como a caridade, você ajudar o pobre, o necessitado, sem que ninguém veja, sem que ninguém saiba, assim como a oração, a importância da oração, Jesus coloca aqui o jejum como uma linha igual de importância à oração. Amém? Mesmo que a nossa carne grite: não! Ignore. Prática. Lembre-se que eu nunca vou querer jejuar por mim mesmo. Lembre-se disso. O jejum, ele era praticado pelos apóstolos, também na igreja primitiva. Então, ele foi como o povo foi praticando. Nós vamos ler agora ali, em Atos 13, versículo 2 e 3. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram.
A igreja primitiva tinha essa prática. Sempre quando você está diante de tomar uma decisão, sempre que você está diante de algo delicado, ore que o Espírito Santo te leve a isso. Amém? É algo que vem do Espírito. E o Espírito Santo dá a direção. Porque você está buscando essa sensibilidade, essa conexão. Amém? O cristão busca essa conexão. Em Atos 14, 23, é a mesma história, é o mesmo Paulo e Barnabé. Diz assim: Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os reencomendaram ao Senhor. E minha letra está enganchada. E a quem havia confiado. Então, eles foram enviados através de jejum e oração da igreja, separaram ele e enviaram. Depois, eles já estavam na caminhada e, jejuando e orando, separaram presbíteros para enviar para as igrejas, para cooperar na obra do Senhor. Sabia que foi nesses textos que eu vim parar aqui nessa igreja, pastor? É como se Deus estivesse falando, onde você está estruturado, está bem, e eu estou enviando você para ajudar ali com aqueles jovens. Foi assim que eu recebi, por isso que eu estou aqui, Jesus. Só que cadê os jovens, Senhor Jesus? Está tudo casado, tudo grande, a família cresce, amém, gente? As crianças crescem. Mas glória a Deus, a gente está aqui para cooperar na obra do Senhor. E assim a gente faz. Aleluia. Então, vê aí a prática do jejum e da oração juntos, amém? E 2 Coríntios 2, 27, algo bem interessante que o apóstolo Paulo disse. Trabalhei arduamente, se você quiser abrir, 2 Coríntios 11, 27. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. O apóstolo Paulo falando. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. É engraçado ele dizer que ele passou fome e sede. E depois fala, e muitas vezes jejuei. Era uma prática, era comum para Paulo jejuar. Então, muitas vezes ele não tinha o que comer nem beber e passava fome. Mas muitas vezes ele tinha o que comer e tinha o que beber, mas ele decidia jejuar. Oh, homem de Deus. Oh, Espírito Santo, faça isso em nós. Faça isso em nós, Senhor. O jejum realmente significado é abstinência de alimentos com vista a propósitos espirituais. Essa é a noção bíblica do jejum, que precisa ser distinguida daquilo que puramente é físico. A noção bíblica do jejum é que, por causa de certos objetivos e razões espirituais, homens e mulheres resolvem fazer abstinência de alimentos. Quando você tem um propósito espiritual, um objetivo espiritual, uma busca espiritual, abstinência de alimentos. Aí entra o jejum. Aí você fala, quando? Quando você tiver um objetivo espiritual. Quando você tiver um propósito espiritual. Jejue. Aleluia. Jejuar é abster-se completamente de alimentos na busca de certos alvos especiais, como a oração, a meditação ou a busca do Senhor devido a alguma razão peculiar ou sob circunstâncias especiais. Então eu quero agora, o que não é jejum? O que é jejum, o que não é jejum? Uma rápida. O que não é jejum? Você abster-se de alimentos de uma forma mecânica. Você deixar de comer algo
na sua cabeça está fazendo jejum, mas de forma mecânica, de forma sem propósito, de forma vazia, de forma sem sentido. Você só está se abstendo de alimentos, ó. Você não está fazendo jejum. Aleluia? Isso não é jejum. Ter dia e hora marcada. Alguns podem contrariar. Mas ali na frente você vai entender. Com algo de... ter dia e hora marcada, por quê? Fazendo com que algo de importância torne rotina um fardo. Se você coloca hora e data para jejuar, uma hora isso vai enfadar, uma hora você vai... Virou um peso, um fardo. Aí o jejum perde um propósito. Aleluia? Jejuar com a finalidade de ter resultados imediatos. Usar o jejum para ter seus próprios interesses atendidos. Se alguém quiser certos benefícios, dizem elas. Algumas pessoas dizem, se alguém quiser certos benefícios, então que jejue. Se alguém jejuar, receberá o benefício imediato. Então, coloca o jejum como uma barganha para com Deus. Então, isso não é uma maneira correta de jejuar. Usar uma experiência pessoal e atribuir a outros como uma regra ou doutrina. Eu tenho uma experiência com jejum e por funcionar, entre aspas, comigo, eu ensino que você tem que fazer igual para você receber o que eu recebi. Amém? Então, isso não. Aleluia. Jamais deveríamos aceitar, praticar ou advogar a prática do jejum como um método ou como um meio para se obter diretamente qualquer bênção. O valor do jejum é indireto e não direto. Come quando? O jejum sempre deve ser conceituado como um meio para se chegar a um fim, não como um fim em si mesmo. O jejum só deveria ser praticado quando alguém se sentisse impelido ou fosse levado a isso por razões estritamente espirituais, como ocorreu ali com o Espírito impeliu as pessoas, amém? O jejum não deve ser posto em prática somente porque algum segmento da igreja decretou essa prática em certo dia, sexta-feira ou na quaresma, ou durante qualquer época. Não devemos fazer por forma mecânica. Aí volta. Se eu fizer isso por dia, mês, por conta disso, vira uma coisa mecânica. Antes, precisamos disciplinar nossas vidas. Deveríamos praticar esses preceitos religiosos o tempo todo. E não apenas um período pré-fixado. É mister que eu me discipline o tempo todo, mas devo jejuar somente quando sentir que estou sendo levado a isso pelo Espírito de Deus. Quando eu tiver por objetivo algum elevado propósito espiritual. Em questão de jejum e disciplina, a disciplina, gente, a gente tem que ter o tempo todo. Nós somos falhos, nós somos errantes, nós precisamos de disciplina o tempo todo. Mas eu não posso colocar jejum na minha disciplina, porque vira uma coisa mecânica. Amém? Mas eu tenho que me disciplinar o tempo todo. Amém? Orar sem cessar. Ajudar os necessitados. Amém? Praticar o evangelho. Falar de Cristo para as pessoas. Tem que viver livre. Mostrando a minha felicidade para com Deus. Amém? Sem peso. Sem carregar as correntes que o mundo me aprisionava. E o mundo olha, como você vive assim? Você nem parece crente. Não parecer crente não quer dizer nada, né, irmãos? Mas quando as pessoas param um pouquinho na intimidade com você, eles percebem.
No modo geral, você está igual a todo mundo. Mas quando você tem a oportunidade de chegar próximo de uma pessoa e conversar e conhecer, você nota a diferença do cristão. Aleluia? Glória a Deus. Então, o errado que Jesus estava dizendo era jejuar a fim de chamar a atenção dos outros, para que saibam que você está de jejum. Era isso que os fariseus faziam, a fim de obter a aceitação dos homens. Em Lucas 16:15 diz assim: aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. Então, se você faz coisas para que os homens te elevem, te glorifiquem, te elogiem, é abominação aos olhos do Senhor. Infelizmente, nós estamos num mundo que é idólatra. Nós muitas vezes fomos idólatras. Nós tivemos uma série aqui sobre idolatria. E nós destronamos os ídolos que estavam dentro de nós mesmos. Mas no mundo inteiro você olha... Não vou dizer isso não, Senhor. Mas vê várias coisas substituindo o Senhor no lugar de Deus. Os homens, sem pensar, sem raciocinar direito, colocam coisas no lugar do Senhor. Aleluia. Então, o princípio exarado por nosso Senhor é o seguinte: esqueça-se inteiramente das outras pessoas. Quando você estiver jejuando, amém, irmão? Esqueçamos do nosso rosto, esqueçamos-nos de nós mesmos, esqueçamos-nos totalmente das demais pessoas. O erro mais grave é essa preocupação com a opinião alheia. Não nos importemos com a impressão que estivermos dando aos outros. Simplesmente olvidemo-nos de nós mesmos e dediquemo-nos inteiramente à causa de Deus. Que nossa preocupação seja somente com Deus e sobre como podemos agradá-lo em tudo. Preocupemos-nos exclusivamente com sua honra e com sua glória. Se você quiser se preocupar com alguma coisa, preocupe-se se você está agradando ou não ao Senhor. Se isso está dando honra e glória a Deus. Amém? Tem uma frase que eu tirei do livro. Qual o nome do livro mesmo? Você manda um monte, qual é o autor mesmo? Marcus Lloyd Jones. Oh, nunca lembro. Está escrito assim, ó. Que os homens não te ouçam, não te amem e não te louvem. Mas, que importa isso? É o Senhor quem te aprova. Aleluia. E para finalizar, nós vamos entrar ali. Eu vou ler o que eu escrevi. Agora que sabemos um pouco mais sobre o jejum e o que essa prática muito rica diante de Deus e que todos os seus discípulos serão levados a jejuar pelo Espírito Santo, nós vamos abrir Isaías 58. Não está no livro. Não estava. Com base em Isaías 58, versículo, acho que no começo mesmo ali. O jejum vai muito além de abster-se de alimento. Creio que uma das finalidades do jejum está aí em Isaías. Vou lá. Vou voltar aqui. (3 ao 12). O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar? Se tu não notas? Por que passar fome, se não te importas com isso? E o Senhor responde:
A verdade é que nos dias de jejum, vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? Aqui, eu vou continuar. Aqui, eu acredito que Jesus, quando estava falando ali, quando você jejum, né, não faça como os fariseus, é justamente isso que os fariseus faziam. Eles adotavam a prática do jejum, mas não estavam nem aí para as causas importantes ou que Deus considera importantes. Não estavam nem aí. Então eles estavam sempre trabalhando para o seu próprio umbigo, eles estavam sempre brigando um com o outro no dia de jejum. Continuando. O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que eu desejo que passem fome? Que se curve como um bambu? Que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Isso aqui é uma direta para os fariseus. Mas também é uma indireta para nós. Também o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Amém? Então isso é de sabedoria para nós. Vamos adotar para nós. Uau, então, Senhor. Vamos lá. A resposta de Deus: não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos e que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu direi: estou aqui. Aleluia. Então, irmãos, nem sei que horas são, mas vamos caminhando para o fim. Eu quero atribuir a minha abstinência de alimento a essa prática do jejum de Isaías. Porque se eu só fazer jejum e a minha causa não for nobre, isso aqui é nobre, ajudar o necessitado, socorrer. Isso aqui Deus está trazendo como nobreza, como algo importante para Ele. Porque um dia nós mesmos fomos necessitados. Um dia nós mesmos passamos fome. Mas Ele olhou para nós. Então, se você não tiver nenhum propósito de oração, de jejum, para jejuar, se você faz tempo que você não jejua, olha o tanto de causas. Agora você sabe o jejum que agrada ao Senhor. Você pode se abster de alimento. Estudos comprovaram que as pessoas que jejuaram, às vezes ela entra numa linha de dúvida entre o físico e o espiritual. O estado físico e espiritual. Existe uma linha. Então, as pessoas que chegaram num nível de conseguir jejuar, passando do 4º ao 5º dia, elas conseguiram ter uma clareza de pensamento.
Só que isso não está ligado também a razões espirituais. Isso aconteceu com pessoas cristãs e pessoas não cristãs, que tiveram a mesma experiência com o jejum. E tiveram uma clareza de pensamento. Isso é um fato, amém? Isso é um fato. Ou seja, nós, com essa bagagem, com a nossa sede de ouvir Deus, se aplicarmos essa prática, com uma clareza de pensamento, será que a voz do Senhor não vai ficar mais audível, não? Então é algo benéfico para nós. Para o nosso homem espiritual, é muito benéfico. E é uma prática ensinada por Cristo no Sermão do Monte. Está no Sermão do Monte. Lembra que nós dizemos que o Sermão do Monte é a nossa linha, a nossa régua de nos medir? Será que eu estou... O Sermão do Monte, eu olho para ele e me adequo. Me encaixo. Nossa, eu estava saindo fora, agora eu estou na linha. O Sermão do Monte é isso. E aqui as práticas. Então eu volto para Joel 2,12. Voltem a mim. É isso? Vamos ler aqui. Agora, porém, declara o Senhor: voltem para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Eu digo que o Espírito Santo ponha em você uma fome, não algo físico, uma fome espiritual, uma fome de não comer, sabe? Uma fome de não comer. Como Paulo disse, passei fome, passei sede e muitas vezes jejuei. Você pode estar cheio de comida, mas você decide jejuar. E Jesus disse: quando jejuares, lave o rosto. Não passe para ninguém a impressão que você está jejuando. Aleluia. Por quê? Por causa da recompensa vem do Senhor. Qual é a recompensa? A recompensa é o motivo pelo qual você está jejuando. Às vezes Deus vai te usar para resgatar alguém, para dar roupa para alguém. Eu não digo roupa usada como muitas vezes eu fiz, um brechó. Você vai ser usado para dar roupa nova para as pessoas. Aí na loja, como você compra para você, você vai pensar em alguém. O Espírito Santo vai colocar alguém. Você vai comprar uma roupa para ela. Você vai pensar. Você vai fazer uma compra para alguém. É isso que está no coração de Deus, sabe? É porque senão a gente deixa e faz para os outros. Gente, a gente faz o melhor, mas para os outros a gente dá o que sobra, sabe? E é o Espírito Santo que nos vai trazer essa qualidade, essa disposição, a direção, o que orar, como orar, o que jejuar, quando jejuar, por que eu vou jejuar, por qual causa eu vou jejuar. Ele vai te levar para a palavra. Tem dúvida? Vai para Mateus 6, vai para Isaías 58. Vai lá na sua Bíblia e você lê com seus próprios olhos, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Não fique só nas minhas palavras. Que os nossos ensinamentos não fiquem só nas nossas palavras, mas que frutifiquem. Você é uma terra boa. Jesus preparou você. Nós daremos frutos bons. Amém, irmãos?